Sejam muito bem-vindos à quarta aula da Jornada do Autoconhecimento, essa série de 7 aulas onde nós estamos conversando sobre assuntos relacionados a autoconhecimento, espiritualidade, expansão da consciência e onde eu também estou promovendo o meu livro Manual do Autoconhecimento, um guia completo para você se libertar de condicionamentos, desenvolver inteligência emocional, tomar decisões assertivas e encontrar clareza no seu caminho. E hoje nós vamos falar sobre intuição. Não tem como a gente falar sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sem falar sobre intuição. Quem nunca, ouviu falar sobre isso? E eu vejo que é uma coisa que deixa as pessoas muito confusas, sobre o que realmente é a intuição, como que ela funciona e se ela realmente existe, Tem quem acredite que ela nem exista. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o que é a intuição, como que ela funciona e como que a gente pode utilizar ela como bússola para tomar decisões assertivas, para tomar decisões com firmeza e com certeza. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar o link da playlist da Jornada do Autoconhecimento aqui na descrição, tá? Porque o que eu falo nas aulas anteriores, elas vão formando a base para a aula de hoje e também para as próximas aulas, tá? Se você tá aqui desde a primeira aula, você provavelmente já entendeu que nós somos seres integrais, Que nós somos formados pelo nosso corpo, pela nossa mente e pelo nosso espírito. E também que nós somos seres espirituais, Que nós estamos aqui nessa vida vivendo uma experiência material, mas na verdade tudo que a gente está vivendo aqui é para que nós evoluamos como seres espirituais. Então é tendo isso aqui como base que a gente vai dar início ao assunto intuição, tá? Então o que é a intuição? Ela nada mais é do que o acesso direto à fonte divina, ou seja, o acesso direto a Deus, Falando em uma linguagem onde todo mundo consegue entender. Pensa que, assim como eu falei na aula anterior, acho que na segunda aula, sobre o poder da mente e sobre como que a gente pode controlar a nossa mente. Pensa que a nossa mente, ela é o nosso lado racional, Nós somos seres integrais, então a gente tem o nosso lado racional, que é a nossa mente. A gente tem o nosso corpo, que é o nosso veículo, é onde a gente está utilizando, É a casa da nossa mente e também a casa do nosso espírito, tá? Que é a nossa essência espiritual. Então, a intuição, ela nada mais é do que a conexão da nossa essência com a nossa verdadeira casa, Com o universo, com Deus, com a fonte divina, com a inteligência maior. Então, é por isso que a gente fala, a intuição nunca falha. Por que a intuição nunca falha? Justamente porque a intuição é a voz de Deus, É Deus falando com a gente, é a comunicação dele direta aqui com a gente para ajudar a gente a trilhar o caminho que nós precisamos. E justamente por a intuição ser a voz de Deus, ela é muito sutil, Ela é muito branda, ela não grita, ela não é desesperada, ela não causa sensações ruins, agitação, ansiedade. E isso até é um ponto a tocar nessa questão da diferenciação entre intuição e paranoia. Tem muita gente que não consegue diferenciar isso. E a intuição é justamente essa voz que vem, que a gente ouve, esse sentimento, essa certeza que a gente tem sobre alguma coisa que não nos causa nenhum tipo de desconfiança, sabe? Que não nos causa nenhum tipo de sentimento ruim. Diferente da paranoia. Porque a paranoia, ela é formada pela mente, Então a paranoia é aquela sensação ruim, aquela coisa que te deixa sempre confuso. Se você tá confuso em relação a alguma coisa, você pode ter certeza que não é sua intuição. A confusão, ela vem da mente, porque a mente, ela tá sempre tentando se socorrer. Ela tá sempre tentando se proteger, Proteger você de algum perigo, de alguma coisa que pode ser ameaçadora para o seu sistema. Então, ela sempre te deixa em um estado de confusão, de ansiedade, naquele modo luta ou fuga, sabe? Porque ela não quer nenhum tipo de mudança, ela quer ficar ali na zona de conforto. E a intuição,
ela não tá nem aí se você tá na zona de conforto ou não. Ela não tá nem aí se você vai ter que mudar toda a sua vida a partir de uma decisão. Ela só está preocupada em te apontar o caminho certo. E é por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o que é intuição e o que é paranoia, né? O que é projeção mental, o que é um pensamento intrusivo. Porque todos esses pensamentos intrusivos, todas essas paranoias, elas falam muito alto, elas gritam, elas levam a gente ou pro passado ou pro futuro. A gente nunca tá aqui no agora. E é justamente no agora em que a gente consegue acessar a intuição. E a nossa intuição, como eu falei, além de baixinha, né, além de ser sutil e muito leve, ela também é certeira, sabe? Então ela não fica ali remoendo, sabe? Ela não faz a gente ficar pensando, repensando, pensando e repensando. Isso quem faz é a nossa mente, que quer, novamente, nos proteger. A intuição não, ela vem, traz a resposta e aí você decide se vai seguir ou não. E geralmente, quando a gente está indo contra a nossa intuição, a gente começa a sentir desconforto. Então a gente, por exemplo, se a gente segue a nossa mente, que geralmente está contra a intuição, muitas vezes a gente está racionalizando cada passo que a gente está dando, tendo certeza de que aquele que é o caminho. Por quê? Porque a gente montou todo um processo na nossa mente, né? Fez todo um planejamento, montou todo um plano. Mas, ainda assim, você tá meio ressabiado, sabe? Você tá meio com o pé atrás, você não tem muita certeza no seu sentir, sabe? Você sente alguma coisa que você não sabe nem explicar o que é muitas vezes. E geralmente é resistência. E essa resistência é justamente a sua alma tentando falar pra você que você tá fazendo errado, que você tá seguindo o caminho errado. Só que, novamente, é um sentimento que ele é mais sutil. E a voz da mente muitas vezes fala tão mais alto que a gente só vai ignorando, até que chega um momento que tudo desanda, que tudo explode, que acontece alguma crise, que acontece alguma coisa muito ruim, né? Pra que a gente acorde e fale, caramba, eu deveria ter feito aquilo mesmo, eu deveria ter feito, no fundo eu sabia, né? Quem nunca passou por essa experiência de lá no fundo eu sabia, lá no fundo eu tava sentindo que não era isso e mesmo assim eu fui. É porque você não seguiu a sua intuição. Pensa que a intuição, ela é um conselho de Deus. E quem mais capacitado para nos aconselhar a trilhar o nosso caminho, senão quem nos criou, senão quem criou tudo, não é verdade? E é muito, realmente difícil no início do processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, identificar o que é intuição e o que é essa projeção mental, ou também o que é as expectativas externas, né? As influências externas sobre as nossas decisões, sobre a nossa vida. Porque a gente está muito acostumado a sempre levar a resolução das coisas pelo lado racional e não pelo lado sentimental. E a intuição, ela vem pelo coração, né? Ela é canalizada de uma forma muito leve. Então, a gente realmente no início fica muito na dúvida, né? Eu tô sentindo isso, mas eu também tô sentindo isso. E começar a prestar atenção, né? A tomar consciência de que quando eu tenho uma ideia ou quando eu preciso tomar uma decisão, fazer uma escolha, perceber se os sentimentos que estão vindo acerca disso são positivos ou negativos, ajuda muito a gente entender se aquilo é a nossa intuição ou se aquilo é somente uma projeção mental que quer nos manter ali repetindo um ciclo ou nos manter na zona de conforto, ou até mesmo nos auto-sabotar, né? Também tem essa questão. E não adianta, mesmo que a gente esteja comprometido a seguir somente a nossa intuição, a mente sempre vai tentar contra-argumentar. Só que isso é algo que é construído ao longo do tempo, né? Então, quando eu acessei esse conhecimento sobre intuição, sobre seguir o sentir, né, na hora das decisões e tudo, eu fiquei um bom período da minha jornada confusa mesmo, sabe? Eu repeti vários ciclos que depois eu vi, tá, aquilo realmente era minha intuição e aquilo ali era o meu sistema querendo ficar confortável, querendo me defender, sabe? Então, eu ainda assim, eu quebrei a cara várias vezes porque eu duvidei da minha intuição. E a gente tem muito essa questão de duvidar da intuição justamente porque ela é algo sutil, ela é algo que a gente não consegue explicar com racionalidade e geralmente ela vai contra tudo que a gente conhece, né? Ela vai contra tudo que foi nos ensinado, porque a nossa sociedade, né, a humanidade, ela vive
muito no racional, ela vive muito no pensar, no fazer o tempo todo. E a intuição, geralmente, ela nos leva para o caminho contrário de tudo isso, né? Eu sempre falei aqui, acho que em todas as aulas da jornada, também falo em vários vídeos aqui do canal, o quanto que a humanidade, ela tá doente e ela tá dormindo, né? Tá com uma venda nos olhos. A maioria das pessoas está indo para o mesmo lugar, que infelizmente é para o precipício, e ninguém vê, né? Ninguém tá vendo. E é justamente aí que a intuição entra. Se todo mundo seguisse a intuição, todo mundo tava indo para cá, né? Pro caminho da salvação, pro caminho da luz mesmo. Então, é muito importante na nossa jornada de desenvolvimento, de autoconhecimento, de evolução espiritual mesmo, evolução da humanidade, que a gente faça essa conexão, né? Que a gente se permita ouvir essa mensagem que Deus tem a mandar pra gente. Porque Ele sabe exatamente pra que a gente foi projetado, Ele sabe exatamente todos os desafios que a gente vai enfrentar ao longo da nossa jornada. Ele sabe todas as possibilidades. Se você escolher A, B, C, D, o que vai acontecer, né? São infinitas possibilidades. E Ele sempre tá mostrando um caminho pra gente, só que a gente precisa se abrir pra isso, né? E realmente se permitir acreditar. A primeira coisa, antes de mais nada, é se permitir acreditar que isso é real. Porque só que você só consegue acessar se você tirar essa dúvida da mente, né? Justamente a mente que cria essa dúvida, essa crença de que não é real. E você pode sim mudar ela, né? Para uma crença de sim, eu acredito que isso é real e eu quero ver os efeitos disso na minha vida. Porque você vive o que você acredita, você é o que você acredita. E quem você é que cria a sua realidade, né? Então, assim, é um looping. Tudo afeta tudo, o famoso efeito borboleta. E uma outra coisa também que impede que a gente acesse a nossa intuição com clareza, né? E realmente acredite e sinta o que ela tem a nos dizer e passe essa certeza de que é aquilo mesmo que a gente tem que fazer, é o excesso de coisas justamente no nosso campo mental. Porque é aquilo que eu falei pra vocês, o nosso campo mental, ele fala muito alto. Ele tá cheio de coisas o tempo todo. De verdade, assistam a aula 2, que eu falei só sobre isso. Vai ser um complemento gigantesco pra essa aula. Se eu for trazer tudo que eu falei lá, essa aula vai ficar muito grande, vai ficar repetitiva também. Mas só pra integrar, né, com o assunto que eu tô falando, o nosso campo mental é como se fosse uma pasta que a gente tem, onde a gente vai armazenando tudo que a gente consome. Então, tudo que a gente ouve, a gente vai colocando nessa pasta, tudo que falam pra gente, todas as músicas, o que a gente assiste na televisão, nas séries, nos filmes, nas redes sociais, né, o que a gente consome nas redes sociais principalmente, que é algo que tá ali ao alcance de todo mundo 24 horas por dia. E que entope realmente o nosso campo mental, é como se tivesse ali sempre no 99% de armazenamento de tanta coisa que as redes sociais jogam pra gente, né, pro nosso campo mental. Também tem muito a ver com o que você fala, com o que você pensa, com quem você anda, o que você come, tipo assim, tudo que você coloca pra dentro, de alguma forma, ele vai sendo armazenado nesse campo mental. E aí, ó, você vai colocando, e como o nosso campo mental, ele fala muito alto, né, a nossa mente grita muito com a gente, fica aquela confusão na nossa cabeça, que leva toda a nossa atenção, leva toda a nossa energia, e a gente não consegue prestar atenção no que a gente está sentindo, né, no nosso coração, na nossa intuição, que vem pelo coração. A gente não consegue perceber que um dia a gente tá mal, que outro dia a gente tá bem, que outro dia a gente tá inspirado, que outro dia eu preciso descansar. A gente não consegue perceber. Porque estamos sobrecarregados mentalmente e quando nós sentimos algum desconforto, a gente vai e se sobrecarrega mentalmente de novo, colocando mais coisas pra dentro pra se distrair daquilo. E é justamente o entupimento do nosso campo mental, essa pasta cheia de arquivos aleatórios voando no nosso campo mental, é que fazem com que a gente se afaste da nossa essência, se afaste da nossa intuição. Porque para que a gente consiga acessar algo que é tão divino, que é tão valioso, que é tão puro quanto a voz de Deus,
a gente precisa estar em silêncio. É só você imaginar, você entra numa igreja, vai ter uma bagunça lá, vai ter um monte de coisa aleatória, um monte de músicas tocando ao mesmo tempo, um monte de coisas passando, coisas aleatórias que não condizem com aquele ambiente? Não vai. Você entra na igreja, é tudo ordenado, é silencioso. A hora do padre ou do pastor falar é a hora do padre ou do pastor falar. Não tem interrupção, não tem outra coisa, é harmônico. Tô dando exemplo da igreja porque é uma das coisas que representam, né, esse acesso divino. Gente, o meu tripé descarregou. E toda vez que eu vou falar sobre algum tema do tipo, espiritualidade principalmente, acontece algum imprevisto, alguma coisa que sempre me atrapalha a passar o conhecimento adiante. E para vocês verem, tem sempre resistência quando a gente está trilhando esse caminho, tá? Sempre que a gente tá tentando se desapegar do que nos puxa para trás mesmo, do que tá levando a gente pro abismo, acontece alguma coisa que testa a nossa paciência, testa a nossa resiliência, realmente testa para ver se a gente está comprometido com a jornada, sabe? Mas só para finalizar a aula, o que eu estava dizendo sobre toda essa questão do campo mental, né? Como que a gente pode acessar, afinal, a nossa intuição? É justamente fazendo uma limpa no nosso campo mental. É a gente se permitir criar espaço para ouvir essa voz tão sutil, tão baixinha, entende? Então, é realmente entrar no modo caverna mesmo. Quem estuda desenvolvimento pessoal provavelmente já deve ter ouvido falar nesse termo, que é aquele momento da nossa vida que a gente se isola, de certa forma, temporariamente, para tentar nos encontrar mesmo, para tentar encontrar sentido nas coisas, para fazer o que faz sentido pra gente, realmente tirar um tempo, sabe quando você tira férias de tudo? Isso é o modo caverna. E pra mim funcionou muito bem. Tirar esse momento, curtir ali um pouco de solitude, sabe? Me afastar de quem não me fazia bem, me afastar do que não me fazia bem. E realmente colocando os pingos nos is, tá, isso aqui não faz sentido pra mim, isso aqui faz sentido, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Realmente é como se fosse fazer um reset da sua vida. Pra mim, isso é o modo caverna, é o que eu fiz, né? Foi o que eu fiz, na verdade. E ainda faço quando se faz necessário, né? Fazer essa desconexão mesmo com o mundo lá fora para conseguir ouvir o que a minha alma tem a me dizer. Porque só ela sabe a verdade, sabe? Só ela sabe qual caminho a gente deve trilhar. Então, sempre que você tiver em um momento de dúvida, em um momento de angústia, em um momento se sentindo assim, perdido, né, ou perdida, sem encontrar sentido nas coisas mesmo, sabe? Sem encontrar sentido na vida, na sua rotina, nas coisas que você tá buscando, seja lá o que for que tá trazendo essa angústia pro seu coração, dê uma pausa, se afaste de tudo, sabe? Dá um tempo mesmo, não se preocupa com a opinião das pessoas, se preocupa em cuidar de você, se preocupa com a sua vida, em viver o que você veio viver, em ser quem você nasceu pra ser. Esse é o nosso propósito aqui, tá? A gente não tá aqui pra brincadeira, a gente não tá aqui só pra pagar boleto, essa é só uma parte de toda a experiência que a gente tem aqui. Mas a massa, né, a sociedade no geral, que tá ali condicionada por fatores externos, que tá dormindo, que não sabe a profundidade da existência, ela tá seguindo esse caminho padronizado, criado pelo sistema, que quer que todo mundo siga mesmo, para que ele cada vez mais lucre por cima, explore as pessoas, e a gente não vai deixar que isso aconteça com a gente, nem com as pessoas que vão vir depois da gente. E a minha missão, já falei várias vezes para vocês, é passar essa mensagem para o máximo de pessoas que eu conseguir, porque, gente, realmente nadar contra a maré muda a vida. A nossa vida, ela ganha sentido, ela ganha propósito. A gente realmente começa a valorizar a nossa existência, porque na realidade isso é a coisa mais valiosa que tem. É a nossa vida, né? A gente é um milagre só por estar vivo. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade. E a melhor forma de seguirmos o nosso caminho é justamente com o apoio do divino, de Deus, né, do universo. E a gente pode ter isso ao nosso alcance todo o tempo, todos os dias. Isso não significa que vai ser um caminho fácil, que vai ser um caminho sem desafios, sem dores. A intuição, ela nos mostra o caminho da evolução. E muitas vezes, né, na maioria das vezes, a gente precisa enfrentar desafios, a gente precisa sofrer
para conseguir encontrar uma resposta, encontrar um conhecimento que vai nos libertar de alguma coisa que a gente precisa, né? Então não significa que vai ser um caminho fácil, mas é um caminho livre e é o caminho certo, é o caminho da força, da resiliência, da conexão com a gente mesmo, com a fonte. E eu não tô dizendo que você tem que se isolar do mundo, tá? Se isolar de tudo, não falar mais com ninguém e virar um monge e ficar morando nas montanhas. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô dizendo é que você precisa se dar um tempo. Realmente, se dar um tempo. Dá uma afastada das coisas e se percebe. Sabe? Percebe o que você tá sentindo. Percebe quais os pensamentos que vem na sua cabeça quando não tem um monte de coisa te atrapalhando mesmo a raciocinar sobre alguma coisa. Percebe os seus próprios comportamentos. Percebe como você fala com as pessoas, o que você aceita das pessoas. E se percebendo, tomando essa consciência sobre si mesmo, você vai aos poucos se conhecendo, se encontrando, se ocupando com o que realmente vai agregar alguma coisa na sua vida, que é o desenvolvimento, né, o seu autodesenvolvimento, e tirando todas essas coisas que não fazem sentido com o seu processo de evolução, você vai cada vez mais utilizando o seu campo de energia, você vai realmente se encontrando cada vez mais e cada vez mais acessando essa voz de Deus que vem de dentro do seu coração. Até que vai chegar um momento em que você sempre vai ter certeza de que é Deus que está falando com você e não a sua mente. Ou muito menos o outro lado, né? Que utiliza a mente, inclusive, como ferramenta, tá? O livro Mais Esperto que o Diabo fala muito sobre isso, é o meu livro preferido, eu sempre indico aqui pra vocês. Vou deixar o link dele aqui na descrição também, pra vocês darem uma olhada. Eu tenho certeza que vai ser, assim, uma ferramenta transformadora na jornada de vocês. Se todo mundo lesse esse livro, a humanidade não estaria do jeito que tá, gente. E, inclusive, lá dentro do Manual do Autoconhecimento, eu disponibilizo para vocês toda a minha biblioteca de livros, todos os livros que eu li ao longo desses 5 anos e que foram transformadores na minha jornada de autoconhecimento, na minha jornada espiritual e também de desenvolvimento pessoal. Eu li muito mais livros do que eu coloquei lá dentro, mas esses, assim, foram os tops, foram os melhores. Por isso que eu coloquei eles lá dentro do manual como um bônus para vocês. E já que a gente está falando sobre intuição, sobre subconsciente, sobre influências externas, sobre campo mental, eu quero compartilhar com vocês os capítulos lá do Manual do Autoconhecimento, onde eu me aprofundo ainda mais em cada um desses temas e, claro, também trago diversas atividades para que a gente consiga ir sutilizando o nosso campo, né? E aos poucos ir acessando essa essência divina que habita dentro de nós. Logo no início do livro, eu já faço uma introdução ao autoconhecimento, falando o que ele é e para que ele serve. E já no capítulo 1, eu te ajudo a compreender como que a domesticação, como que ela nos afasta da nossa verdadeira essência e como que a gente pode resgatar a nossa autenticidade para viver com muito mais intencionalidade e propósito. No capítulo 2, o poder do subconsciente, a gente trata de criança interior, honrar pai e mãe, sobre crenças e também um pouco sobre toda essa jornada de remoção dessas camadas externas que vão auxiliando a gente durante o processo a nos conectarmos com nós mesmos, né, a acessarmos a nossa intuição. No capítulo 3, influência invisível, eu falo como que o ambiente interfere nas nossas escolhas e como que as pessoas ao nosso redor nos limitam. Eu também falo um pouco sobre a influência digital. No capítulo 4, que é sobre autossabotagem, eu abordo os 5 principais fatores de autossabotagem, que são o medo, a procrastinação, a comparação, a baixa autoestima e o perfeccionismo junto com a autocobrança. Inclusive, tanto nesse capítulo quanto no capítulo 2 sobre subconsciente, tem diversas atividades muito valiosas que vão, assim, transformar de fato completamente a sua vida. Confie em mim, porque nesse livro aqui só contém verdade, só contém tudo que funcionou pra mim de verdade, e eu posso falar com convicção que essas atividades aqui, elas mudam a vida. No capítulo 5, eu falo também sobre astrologia e sobre nossa força ancestral. E aí nos demais capítulos, né, no capítulo 6, autoconhecimento como estilo de vida, eu já começo a integrar o autoconhecimento na prática mesmo. Eu apresento ali os 3 pilares do autoconhecimento, falo justamente sobre esse ponto de desconectar para reconectar,
conectar. Também falo aqui sobre a rotina de autoconhecimento, que é a rotina que eu vivo. No capítulo 7, autoconhecimento na prática, eu falo sobre amenizar os julgamentos, observar os seus próprios comportamentos, sobre questionar tudo que é apresentado e também sobre viver o processo com confiança, compromisso, né? Que tem tudo a ver com o que eu falei aqui com vocês hoje. Para finalizar, no capítulo 8, a gente fala sobre autoimagem, onde eu te ensino a compreender como que a percepção que você tem de si mesmo foi formada, de que forma que ela impacta na sua realidade e como que você pode ajustar ela para refletir quem você realmente é. E no capítulo 9, propósito e missão de vida, eu te explico os pilares que sustentam um propósito verdadeiro e te ensino como alinhar a sua existência com o que realmente faz sentido para sua alma. Então, assim, o Manual do Autoconhecimento, ele é muito mais do que um livro. Ele é realmente um portal. Ele é um chamado para que você mergulhe em si mesmo, se lembre de quem você realmente é e transforme e reconstrua a sua vida a partir da verdade que habita dentro de você. Então, se você tem interesse em saber mais sobre o Manual do Autoconhecimento, o link vai estar aqui na descrição. Nesse link você pode saber mais sobre a minha história dentro do autoconhecimento, também da minha jornada de despertar espiritual. É o link onde você pode estar adquirindo o livro e também descobrindo, né, se realmente é um conteúdo que faz sentido para você nesse momento. Você vai descobrir as transformações que ele pode gerar na sua vida. Nessa página você também vai encontrar informações relacionadas aos recursos extras que fazem parte do livro, bem como esclarecimentos a eventuais dúvidas que podem surgir a respeito do livro, tá? Então não esquece de acessar o primeiro link aqui da descrição, também vou deixar fixado aqui nos comentários. E também não se esqueça de me contar aqui nos comentários se o conteúdo dessa aula foi útil para você, de clicar no gostei e de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando as próximas aulas da Jornada do Autoconhecimento. E por hoje é isso, nós nos vemos na próxima aula.